Quando o prefeito Juarez e o vice Caio assumiram a prefeitura de Tubarão, no início de 2017, haviam 740 crianças na fila de espera para educação infantil. Ainda em 2017 e no início de 2018, foram incluídas cerca de 400 crianças, no entanto, outras 300 se colocaram na fila novamente. Ou seja, quando nós assumimos a Fundação Municipal de Educação, em outubro de 2018, haviam as mesmas 740 crianças na fila. Até aí, a Prefeitura de Tubarão já havia feito as diversas tentativas. Por exemplo, fez convênio com a Rede Estadual de Educação, onde esta rede nos cedeu espaços e a Prefeitura levava para lá as crianças, os professores, a merenda, as merendeiras, os guardas, os vigias e assim por diante. Mas isso ainda não foi suficiente. Depois vieram os convênios com a outra rede filantrópica que existe em Tubarão. Nós temos o Lar da Menina, nós temos a Proete e nós temos também a creche Joana de Ângeles, que nos ajudam por meio de convênios. Mas isso também ainda não foi suficiente. A Prefeitura expandiu a sua própria rede por meio de construção de salas de aula, mas continuou não sendo insuficiente, ainda com cerca de 740 crianças na fila. Foi onde houve a ideia de credenciar escolas privadas para que a Prefeitura pudesse fazer a compra de vagas, então, já nesta quarta rede, porque além da rede municipal, aí tinha ajudando a rede estadual, a rede das escolas filantrópicas, então começamos a tentar também a rede privada. A partir daí, iniciou-se um longo processo, porque se precisou combinar as leis da licitação, a Lei 8666, com as leis da educação. A combinação dessas leis surgiu um edital onde ali se colocou todas as diretrizes para as escolas privadas que quisessem, então, se credenciar para poder vender vagas para a Prefeitura. Foi um processo bastante complexo que no início levou à desconfiança, inclusive, da rede privada, porque nunca tinha participado desse tipo de evento. Por outro lado, havia também a desconfiança de negociar com o poder público, com a Prefeitura, até porque, como é praticamente normal no Brasil, a rede pública ela dificilmente paga ou então paga a longo prazo. E nós fomos, aos poucos, então, vencendo todas essas resistências, até que chegou o grande dia do lançamento do edital e ficamos esperando, evidentemente, para que as escolas se credenciassem. No primeiro momento, foram 4 escolas que se apresentaram. Elas verificaram a documentação necessária, providenciaram a documentação. E como consta no edital, foi criada uma comissão para fazer a averiguação de toda esta documentação. Então, aquelas escolas que atenderam ao edital, elas foram credenciadas, houve um evento público, inclusive, com a participação do prefeito municipal, do vice, com parte do secretariado também, e as próprias escolas, para podermos celebrar esse grande feito que ainda não tinha sido experimentado na nossa região, também no estado de Santa Catarina, e nós conhecíamos exemplos esparsos pelo Brasil afora. A partir daí, foi da nossa responsabilidade zelar para que este convênio, para que esta parceria, esse credenciamento desse certo. Então, a comissão ela tem também a preocupação de estar averiguando, de acordo com como determina o edital, se a escola funciona como o previsto. E se a escola funciona de acordo com o que está no edital, na data certa ela recebe o pagamento para poder então cobrir as suas despesas. Na medida em que logo no primeiro mês a Prefeitura cumpriu exatamente o que estava no edital, que as escolas receberam pelo serviço prestado, já disseminou a credibilidade entre outras escolas da rede também. E em pouco tempo nós tivemos mais escolas se candidatando também para poderem serem credenciadas para a Prefeitura e para poder vender as suas vagas. Enfim, com estes procedimentos, nós chegamos ao ponto de zerar aquela fila de 740 crianças, já agora em 2019.
2019 e melhor do que isso, depois daquelas 740, outras 700 também já estão na fila, mas no final de 2019, ou seja, no final deste ano, nós vamos incluir não só as primeiras 740, mas também as outras 700 que vieram para a fila, ou seja, vão ser 1.740 crianças incluídas, onde pela primeira vez, e num feito inédito, nós estamos zerando a fila de crianças para a educação infantil no município de Tubarão. Mais do que isso, nós continuamos ampliando a nossa rede, nós continuamos mostrando para as escolas privadas que é um bom negócio para elas e excelente para a prefeitura o credenciamento, de formas que nós estamos nos preparando para um fenômeno muito comum, é que continuam nascendo crianças na cidade, então é evidente que nós precisamos continuar ampliando a rede de vagas e, por outro lado, Tubarão é uma cidade polo que tem recebido um número muito grande de imigrantes e esses migrantes, quando eles vêm com as suas famílias, vêm com seus filhos e eles precisam de escola também, ou seja, nós não nos preocupamos apenas em zerar aquela fila, nós zeramos aquela, mas preparamos o sistema para poder ir incluindo, absorvendo todas as crianças que vão chegando. Ou seja, o município de Tubarão vai ser um dos poucos do Brasil que não vai ter mais crianças a partir de 4 meses de idade na fila de espera. Ou seja, toda criança, quando completar esse tempo, ela vai ser perfeitamente incluída na rede municipal de ensino. Evidente que os benefícios são vários, a partir das famílias, a partir das mães, não é? Que gostariam de trabalhar, mas que não tinham um lugar para deixar os seus filhos, agora tem. Mas aí tem um outro ganho ainda, que é daquele de toda criança que frequenta a educação infantil. As ciências já tinham mostrado que as crianças que participam desta fase de escolaridade e quando elas recebem os estímulos necessários, elas têm um desenvolvimento psiconeurológico superior àquelas que não frequentam. Para tanto que estas crianças, quando chegarem com 6 anos de idade na primeira série, elas já vão estar com as bases preparadas para terem sucesso nas outras etapas de escolaridade. Nós gostamos de utilizar sempre os estudos do americano James Heckman, que ele diz que cada dólar investido na educação infantil há um retorno de $9 para a sociedade. Por que isso? Porque as crianças que passam por esta faixa de escolaridade, como eu falei, e principalmente quando elas recebem os estímulos adequados, que não é só para cuidar, é para cuidar, mas também para estimular, são crianças que, quando adultos, vão ter menos possibilidades de envolvimento com drogas, vão ter menos possibilidade de envolvimento com outro tipo de criminalidade e vão ter menos possibilidades também de ocorrência de gravidez precoce, ou seja, elimina-se uma série de problemas, não só delas, mas também da sociedade, que acaba fazendo com que o consumidor ele não precise pagar mais impostos para que o poder público possa fazer a assistência ou o encarceramento daqueles que se envolvem com a criminalidade. Ou seja, são pessoas que vão se dar melhor no mundo do trabalho e principalmente nas relações interpessoais. Então eu não tenho a menor dúvida que com todo o canteiro de obra que ocorre em Tubarão, Tubarão nunca viu tantas obras físicas como agora, mas de todas as obras a melhor é esta porque é o investimento no ser humano. É o chamado capital intelectual, vai se sobrepondo ao capital físico. É evidente que são esses dois tipos de capitais que acabam elevando o PIB de uma nação, mas o capital humano ele ainda se sobrepõe ao capital físico. Então, sem dúvida alguma, com esta medida, Tubarão se coloca no caminho certo para que, num futuro não tão distante, nós podemos estar se sobressaindo como uma das cidades mais prósperas, como uma das cidades mais felizes do nosso país. Para tanto, que nós temos o projeto Geração 2050, para que nesta data, em 2050, Tubarão possa estar entre as melhores cidades do Brasil, não só para se produzir, mas também para se viver. E esta medida tomada com a educação infantil é, sem dúvida alguma, a melhor de todas aquelas que já foram tomadas.